trazendo aos irmãos algo da parte de Deus. Este texto em que fizemos menção é um texto que eu já venho meditando sobre ele, já venho tendo como base este número, pautando algumas pesquisas quanto a este texto e procurando contextualizá-lo com os nossos dias. Bem, quero partir da ideia com os irmãos sobre o ponto-chave desse texto, que seria a gratidão a Deus. Todo o número 16 deste salmo é um tributo de gratidão. Perceba que o salmo expressa, a partir do verso 1, um livramento do autor à morte e também apresenta alguns cânticos de louvores a Deus. Mencionamos que, por estar vivo, somos seres humanos, e por estar com os pés sobre esta terra, estamos sujeitos a todo tipo de calamidade, a toda situação adversa que vem. Saímos de uma pandemia em âmbito mundial, saímos de uma situação em que muitos já não estão mais entre nós, mas é agora da vontade de Deus de que ainda continuamos nessa terra. Se fôssemos pedir aos irmãos que todos participassem, contassem testemunhos de vitória, ou contribuísse aqui com a sua oportunidade sobre o que Deus tem feito em sua vida, acredito que passaríamos aqui a noite toda e não esgotaríamos o que Deus tem feito em nosso meio. As vitórias garantidas, as bênçãos otorgadas, testemunhos de vitória, grandes livramentos dados por Deus. Passaríamos aqui a noite toda e não esgotaríamos a gama de conteúdo dado por Deus a nós. Bem, perceba que o Salmo de número 16 é um salmo anônimo. Traz-nos o contexto, e alguns historiadores mencionam, de que o autor deste salmo, lógico que não é uma doutrina dominante, não são todos que defendem esta ideia, mas alguns defendem de que o salmo de número 16 foi escrito pelo rei Ezequias. E pelo contexto também, sou meio que tendencioso a acreditar nesta observação. Bem, a contribuição que o livro de Salmos traz a todo o contexto da Bíblia tem uma comparação até mesmo com os 5 livros da lei, o livro do Pentateuco. A própria divisão histórica, a própria divisão poética do livro traz-nos a tendência a esse contexto. Ora, o livro de Salmos é dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo de número 1 ao Salmo de número 41 e tem como tema a frequente, após os Salmos vai do número 42 ao 72 e tem como principal tema o livramento e a redenção dada por Deus, mesmo texto abordado pelo livro de Êxodo. O livro terceiro vai do Salmo 73 ao 89 e tem como principal ponto a adoração e o santuário de Deus, mesmo tema abordado pelo livro de Levíticos. O livro de número 4 vai do Salmo 90 ao 106 e tem como principal ponto o deserto e os caminhos e o escape por Deus, mesmo tema abordado pelo livro de Números. E o livro 5 vai do 107 ao 150, tema a palavra de Deus e o seu louvor, mesmo tema do livro de Deuteronômio. Ora, quando nós analisamos o contexto do Salmo de número 116, vamos perceber que a tendência dada ao seu autor Ezequias está agora fazendo algumas abordagens de gratidão ao Senhor. Mas quem era Ezequias? Rei de Jerusalém, rei piedoso, filho de Acaz. Acaz não era
seu reinado dura 29 anos, mas há uma situação em que ele está exposto. Ora, situação esta em que está sob a iminência invasão do rei da Síria. O rei da Síria que havia agora consolidado um forte exército e está ameaçando invadir a Jerusalém. Na ameaça desta invasão, agora Ezequias sabia que ele não poderia com o rei dos assírios. O exército era bastante simples, mas ele toma uma decisão que todos nós deveríamos tomar. Recorre à oração a Deus. Ele adentra ao santuário e faz uma oração ao Senhor. O Senhor é sob intermédio do rei Isaías. Isaías vai até Ezequias e traz uma palavra: Ezequias, esta luta não é tua, esta luta agora é minha. Os assírios não estão lutando contra Jerusalém, estão lutando contra o próprio Deus. Relata-nos o texto histórico de que o Senhor enviou na noite um anjo, que naquela mesma noite matou 185.000 soldados assírios. Bem, o Senhor entra na peleja quando clamamos pela sua causa. Parece a nós impossível, cumprindo aquilo que o próprio Lucas escreve em Lucas 1,37. Ora, há algo impossível para Deus. O próprio Deus é o Deus do impossível. Mas bem, agora aparece uma outra situação, decreto dado por Deus. Deus usa a pessoa de Isaías, vai até Ezequias e diz: coloca a tua casa em ordem, porque irás morrer, não viverá. Há um decreto da parte de Deus. Agora há uma sentença direcionada pelo próprio Deus. Ezequias novamente, ao virar para a parede, ora ao Senhor. Está escrito no texto do livro de Isaías que ele chora piamente, e o Senhor ouve novamente a sua voz. Isaías nem tinha saído da província, nem tinha se ausentado do reinado. Deus vira para ele e diz: volta, e fala para Ezequias que eu o curarei e ainda o acrescentarei mais 15 anos de vida à sua história. Ora, quantos de nós passamos por situações difíceis? Quantos de nós passamos por situações em que encontramos não haver mais saída, mas quando encontramos a promessa do Senhor, essa promessa alimenta a esperança, e essa esperança nos põe em pé. Quando encontramos em oração com o Senhor dá-nos o escape. Bem, seguindo, se analisarmos o texto, Salmo 116, no terceiro verso, nós encontramos as palavras do salmista associado à situação em que ele está. Laços de morte, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aí um aperto, tristeza em meu coração. Mas no verso 4, nós encontramos uma decisão interessante. Invoquei ao Senhor, dizendo ao Senhor: livra minha alma. Meus irmãos, o texto-chave traz-nos um contexto do que farei ao Senhor, do que entregarei ao Senhor, o que tenho para ofertar ao Senhor em sinônimo de gratidão. O que seria a gratidão? Gratidão é quando alguém faz algo por você, quando alguém ajuda você em uma situação difícil e você não sabe como agradecer. Ser grato não é simplesmente dizer um obrigado. Ser grato não é simplesmente dizer um Deus me abençoe. Ser grato é você criar dentro de você um memorial, e esse memorial alimenta em você a esperança. 16, no verso 4. Invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra
Encontramos no verso 8, ele apontando 3 situações em que está. O Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da guerra. Há nas entrelinhas contextos diante disso. Livraste a minha alma da morte tem uma tendência à morte espiritual. Há muitos que viram a cura do Senhor, há muitos que participam do milagre de Deus, mas precisam entregar a sua vida ao Senhor em sinônimo de gratidão a Deus, para que não se pereça, para que não se perca. Mensagem esta que o próprio Jesus deixou a mulher de Samaria em João 4,14. Olha, se você participar dos projetos que tenho a você, se você tomar da água que lhe ofereço, nunca mais será sede, porque essa água fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna, evitar a morte espiritual. Os meus olhos das lágrimas, quantas dores emocionais não passamos, quantas raízes de amargura não temos. Às vezes precisamos passar por um bálsamo de verdade, às vezes precisamos do socorro. O próprio salmista menciona: minha alma está angustiada, mas a angústia também é o Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes precisamos passar pela terapia divina, participar das promessas divinas, porque o mesmo Senhor que lhe apresenta a promessa traz disso o refrigério para a alma. O Senhor livrou os meus pés da queda. Isso tem uma conotação de vulnerabilidade. Não existe homem mais santo que não possa cair. Não existe esse que possa bater no peito e dizer que tal pecado não vem a mim, que tal situação eu não sou submetido. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, chama-nos a atenção quanto a isso. Aquele, pois, que acha, que cuida, ou que traz a ideia de estar de pé, que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Ora, se agora estamos submetidos a toda a situação e que temos que buscar no Senhor rocha inabalável e socorro presente na angústia, o refrigério e o escape, tudo que temos está no Senhor.